Graça e paz, meus irmãos, bem-vindos. Louvado seja Deus pela sua presença neste discipulado. Então, para nos posicionarmos, nós estamos na lição número 2. Esta lição, ela trata da minha posição em Cristo, né? Vamos entender que vocês não fossem cristãos há tanto tempo, né? Começassem a vida agora de cristão, então teriam que aprender qual é a nossa posição em Cristo. Então, nós estamos na lição 2, estamos na última parte dessa lição e vamos fazer um resumo dos capítulos 1 a 5 de 1 João. Então, nós não vamos ler tudo, mas eu separei aqui algumas partes importantes dessa palavra, né, que são mais, que se destacam mais, e assim nós vamos hoje estar encerrando a 2. Passaremos então a semana que vem para a lição 3. Mas, antes de tudo, sempre vamos orar, né? Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos, adoramos, exaltamos a ti, Senhor, pela graça maravilhosa de ter a tua palavra, de ter o teu Santo Espírito, que nos revela, Senhor Deus, a tua vontade. E nós sabemos que a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Sendo assim, Senhor, nós queremos entregar esta ministração ao Senhor. Pedir a proteção do sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas, nossa igreja, nossas famílias, em nome de Jesus. Declarar total dependência do Senhor, do Espírito Santo de Deus, nos submetendo a Ele, pedindo a purificação das nossas vidas no sangue de Jesus, levando nossas mentes cativas ao Senhor de Jesus Cristo, para que possamos absorver toda a palavra, qual é a minha posição em Cristo, como discípulo dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós vimos capítulo por capítulo de 1 João, e agora nós vamos ver um resumo. Eu não sei nem ainda quanto tempo esse resumo vai demorar para ser ministrado. Mas quais seriam as características de um filho de Deus? Que a palavra de Deus nos orienta a que sejamos deixando o mundo e tendo esta nova vida. Como devemos viver esta nova vida? Muito bem. Esta carta, ela foi escrita por causa que grupos judeus que não, vamos dizer assim, eram contra o cristianismo e se infiltravam nas igrejas, atacando os principais valores, né, da religião cristã. Então, uma delas era que Cristo não veio em carne, ou seja, que Cristo não era o Filho de Deus, como nós já dissemos, e que, portanto, Jesus Cristo não foi crucificado na carne, portanto, Jesus Cristo não ressuscitou, portanto, não existe cristianismo. Bom, é fato que naquela época, né, nós estamos falando aí por volta de 90 depois de Cristo, alguns, lógico que eu não sei quantos, mas alguns caíram nesta conversa porque estavam acostumados à lei. Até Jesus era praticada a lei, o sacrifício de animais, etc. Então, vindo Jesus, isso acabou. Então, era uma novidade. Então, por ser uma novidade, aqueles que ainda não estavam firmes, né, não tinham aquela segurança, visto que eles não tinham
a palavra como nós temos a palavra totalmente escrita. Esta carta mesmo que nós estamos aqui, que nós estudamos, e que hoje estamos fazendo um resumo, ela não existia. Ela veio a existir porque Paulo escreveu, visto que havia esses problemas na igreja, né? Então, uma das características do Filho de Deus está no capítulo 1, verso 7. Vamos lá. Então, 1 João, capítulo 1, verso 7. Então, diz aqui o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o Filho de Deus, aquele que começa uma vida cristã, ele precisa andar na luz. O que é andar na luz? Bem, até ele ter recebido Jesus Cristo como Senhor, ele andava nas trevas. Andar nas trevas significa não ter conhecimento algum das leis espirituais, né? Não ter conhecimento do reino espiritual. Sabe da existência de Deus, ou até ouviu falar e tal, mas como funciona o reino de Deus, não sabe. E andar na luz é justamente andar no conhecimento da palavra, ou seja, andar segundo o que o Evangelho nos ensina. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é luz. Né? Luz para o quê? Luz para o nosso caminho, luz para a nossa vida. E por que fala luz? Porque ele nos traz entendimento a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Então, andar na luz é andar segundo a vontade de Deus que está expressa no Evangelho. Então, a pessoa que tem conhecimento dessa luz, né, tem conhecimento do Evangelho, ela tem entendimento, ela tem luz. Né? E não apenas ter o entendimento, mas viver, né, na prática daquilo que o Evangelho nos instrui a realizar. Então, característica, andar na luz. Não dá mais para andar no mundo, andar de conformidade com o mundo, praticar as coisas do mundo. Então, eu estar na igreja e me basear em que as outras pessoas no mundo estão fazendo, achar que aquilo é moderno, achar que aquilo é mais proveitoso, sei lá, se engraçar com as coisas do mundo. Em vez de andar segundo a palavra, é viver nas trevas e não na luz. Então, viver na luz, viver de conformidade com a palavra de Deus. A outra coisa é que viver segundo a palavra de Deus é viver praticando os mandamentos. Então, isso nós estamos no capítulo 2, versos 3 e 4. Então, eu vou ler capítulo 2 de 1 João, versos 3 e 4, diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, andar nos seus mandamentos é basicamente amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Este é o fundamento, esta lei, né, esta ordem, este mandamento, é o mandamento que rege toda a nossa vida espiritual. Né? Então, tudo que a gente for estudar vai estar em amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que é amar a Deus? Bem, eu amo a Deus quando eu
tenho prazer em obedecê-lo. Se eu disser que o amo, como está escrito aqui, né? Verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos... perdão, estou no lugar errado. É 2, 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os teus mandamentos. É impossível conhecer a Deus sem andar dentro do que ele nos ensina. Não tem como. É impossível, né? Se eu vivo a palavra, logo eu vou conhecer a Deus. Por quê? Quando eu vivo a palavra, eu vivo praticando a vontade de Deus, logo eu conheço, né? Na prática do evangelho, conheço ao Senhor, né? Então, ele diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, com certeza. Aquele que diz que, né, conhece a Deus e vive no pecado, então ele não conhece coisa nenhuma. Porque se ele conhecesse a Deus, ele não vivia fazendo a vontade do diabo, não é mesmo? Então, por que ele faz a vontade do diabo e diz que conhece a Deus? Não conhece. Nós conhecemos a Deus quando nós praticamos a palavra de Deus. Isto está aqui no capítulo 2 e se repete no capítulo 5, no verso 3, a mesma coisa. Então, se nós formos para o capítulo 5, verso 3, nós vamos encontrar o seguinte texto, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, isto foi a última lição que nós tivemos, está bem guardado. Então, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, mas não pratico a sua palavra? É uma inconsistência, né? Não tem como, não faz sentido algum. Então, se eu conheço a Deus, pode ter certeza que eu pratico a sua vontade, porque quem o conhece sabe que é muito bom andar segundo a sua vontade. E os seus mandamentos não são pesados, e como nós já dissemos na lição anterior, né, são pesados para aqueles que andam no pecado. Mas aquele que procura fazer a vontade de Deus, não são pesados, pelo contrário, seu coração está totalmente, espontaneamente desejoso de fazer, né, de cumprir os mandamentos. Então, eu sou filho de Deus, então eu cumpro o que ele me manda fazer. Então, resumindo, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. No capítulo 2, no verso 20, nós temos ter o Espírito Santo. Então, vamos lá. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos revela a palavra. Eu volto a dizer, o meu testemunho é a melhor forma para mim de falar, que eu lia a Bíblia, não muito, lógico, um pouco, bem pouco, antes de conhecer a Jesus, antes de receber a Jesus. E não é que eu não era uma pessoa que, vamos dizer assim, eu fazia faculdade, então alguma coisa eu sabia, mas eu não entendia nada de Bíblia. Então, quando eu recebi a Jesus, passei a entender. Então, o Espírito Santo traz luz ao nosso entendimento. E essa luz não para de brilhar, ou seja, a cada dia ela brilha mais. Quanto mais eu busco, mais eu aprendo, mais eu sei, mais eu me fascino pelo Senhor. Então, a vida com o Senhor, ela é um eterno crescimento. Pelo menos quando nós estivermos aqui, é a nossa vida inteira aqui crescendo e se deslumbrando com as revelações da palavra de Deus, né, que ele vai nos concedendo
à medida que buscamos. O Espírito Santo, como vocês sabem, ele tem a função de nos fazer cumprir a vontade de Deus. Ele está na nossa vida com o propósito de fazer com que façamos a vontade de Deus. Ele não só nos ensina, como ele nos ajuda e também intercede por nós. Então, uma das marcas do Espírito Santo quer dizer, uma das marcas do cristão é ter o Espírito Santo. Amém? Então, a outra passagem extremamente importante é no capítulo 2, no verso 23, que é a confissão, né? Diz, qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Então, confessar não é algo que eu faço de boca para fora. A confissão, nós confessarmos a Jesus Cristo como Senhor, não é só apenas com palavras, como vocês acabaram de ver, né? Acabaram de ouvir, né? Eu sou filho de Deus quando eu pratico a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Eu dizer que eu sou filho de Deus e não pratico os seus mandamentos é engano, né? Não tem nada de verdade nisso. Então, eu confesso a Jesus Cristo com a minha vida, eu confesso a Jesus Cristo com a minha boca, eu confesso a Jesus Cristo, né, com o meu linguajar. Vocês se lembram que Pedro foi reconhecido, né? Quando Cristo estava sendo julgado, ele foi reconhecido pela forma dele falar. Então, o cristão é muito simples de reconhecer a sua vida, porque Deus te abençoa. A paz do Senhor, né? Esse novo discípulo, ele não pode. Dificuldade com a internet. Vocês estão me ouvindo? Ok, é que estava caindo aqui a internet. Então, não é simplesmente receber Jesus um dia, começar uma caminhada firme e depois largar. Então, a palavra de Deus, ela nos afirma aqui em 2:28, o seguinte: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não estejamos confundidos, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, filhinhos, como nós tínhamos ministrado, não se trata de pessoas crianças, trata-se de crianças espirituais, ou seja, aqueles que começaram o evangelho, aqueles que ainda não estão totalmente firmados. Então, ele vem e trata de filhinhos. Filhinhos, permanecei, né? Vou ler de novo, e é 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, quem? Em Cristo. Quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ou seja, eu preciso estar preparado para a vinda de Jesus. Eu preciso crescer, preciso permanecer, né, no Evangelho, permanecer na obediência à palavra, procurar conhecer cada vez mais a palavra, me firmar, que a gente chama de criar raízes, e que essas raízes sejam profundas em Cristo. Estejamos como casa firmada em um alicerce profundo. Porque aí não importa o que vente, não importa o que chuva, não importa
né, que as águas batam, eu vou estar firme. Então, filhinhos é aquele que ainda não venceu o mundo, é aquele que ainda está começando a sua vida cristã. E aí vem a palavra e diz, olha, permaneçam, fiquem firmes, para que o meu coração não esteja em dúvida, né? E que quando Cristo voltar, eu não esteja preparado. É o que ele fala aqui. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, quer dizer, na segunda vinda, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O que é confundidos? E eu estava tão distraído que as obras que eu estava fazendo não me permitiram entrar. Então, confundido significa que eu fui surpreendido, né, de uma forma ruim. Fiquei todo confuso, porque não estava preparado para a vinda do Senhor. Então, preciso permanecer no Senhor. Capítulo 2, verso 29, diz, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, está dizendo o seguinte, Deus é justo. Na verdade, ele é o pai da justiça. Ele criou a justiça. Se nós nascemos dele, então nós devemos praticar a justiça. Então, se eu não pratico a justiça, é sempre a mesma coisa, amado. Ou sou ou não sou. Resumindo, é isso. Se eu sou de Cristo, pratico seus mandamentos, faço a sua vontade, tenho prazer na palavra, procuro crescer, me alegro com as coisas de Cristo. Não sou, estou ainda andando no mundo, estou praticando coisa errada, estou desatento, né? Estou mais preocupado com as outras coisas do que com a minha vida cristã. Minha vida cristã não é ainda a minha segurança, então eu estou querendo vencer na vida e tal, com as minhas próprias forças. Então está distraído, né? Está ainda fora, não tem confiança ainda no Senhor, o seu coração não é inteiro de Deus. Então é isso. Praticar a justiça de Deus. O que é a justiça? Mateus capítulos 5 a 7. Lá fala, quando você der esmola, não toca trombeta, quando você orar, você pega e... não vamos ver, né? Mateus 5, 2, né? 3 capítulos agora não vai dar. Mas então, lembrando, é a história do Pai Nosso, de fazer o bem, de perdoar os outros, de não tocar trombeta quando fizer o bem, quando for jejuar, não falar para todo mundo. Essas coisas que as pessoas na carne fazem, né? Eu estou jejuando, você não está vendo aqui que eu estou todo desfigurado, que eu estou jejuando, que sofrimento. Estou orando, vai orar, né? E se preocupa em orar na frente dos outros. Então a palavra diz, olha, vai no seu cantinho, fecha a sua porta, ninguém precisa ver, você ora ao Senhor e pronto. Ele que está em secreto te abençoa. Bem, praticar a justiça está nesses capítulos 5 a 7, onde o próprio Senhor Jesus faz o sermão, a pregação, né? Purificar-se a si mesmo, capítulo 3, verso 3. Então, diz assim, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, tem esta esperança. Qual é a esperança? A esperança é justamente aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele foi preparar morada para nós, né? Nos prometeu a vida eterna. Não é uma vida de 30, de 50, nem de 200 anos, é eterna. Então, nós vamos passar desta para uma vida que não tem mais fim. Vida eterna. Meu Deus, que coisa preciosíssima. Então,
as coisas que o Senhor me deu, a capacitação espiritual, os dons, a compreensão, o receber o Espírito, né? Ter uma casa no céu toda chique, andar nas ruas, conhecer ruas de ouro, conhecer, né, a Jesus, conhecer os apóstolos, os profetas, conhecer os patriarcas, né? Ser iluminado com a própria luz de Deus, adorar, né? Andar, né, nos lugares que certamente são deslumbrantes. Então, só lembrando um pouquinho, do próprio apóstolo Paulo, diz que quando ele subiu ao céu, ao terceiro céu, ao paraíso, quando ele subiu lá, ele disse que viu coisas e ouviu coisas inefáveis, né? Coisas que são extremamente maravilhosas. Então, isto tudo está preparado para nós. Esta é a nossa esperança. Ora, se eu tenho esta esperança de um dia entrar neste lugar maravilhoso que é o céu, viver eternamente com estes que nós falamos, que é a Universal Assembleia de Deus, né, que a palavra de Deus fala, então eu purifico-me a mim mesmo. Ou seja, eu me abstenho daquilo que a palavra condena. O que é que a palavra de Deus condena? Olha, se fosse explicar para uma criança, ela entenderia. Porque ele veio para destruir o pecado, que é a obra do maligno. Então, o pecado é o que nós devemos nos abster, né? Ou seja, separar-se do pecado. É isso que a gente precisa fazer, porque Jesus veio para destruir essa maldição, essa coisa maldita que é o pecado, né? Então, purifica-se a si mesmo. Eu tenho esperança de um dia ver Jesus, meu Deus, né? Ver Jesus. Você tem ideia do que vai ser ver Jesus? Meu Senhor, deve ser deslumbrante ouvir a sua voz, o poder que ele tem, a humildade dele, a mansidão, conviver com ele. Uau! Então, quem tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, né? Deixa o pecado, procura viver uma vida santa. Então, outra coisa é amar os irmãos. Isso está no capítulo 3, verso 14, no capítulo 4, verso 7, no capítulo 4, verso 11. Então, você já vai entendendo que fundamental de tanta vez que aparece amar os irmãos, é isto que a gente precisa fazer. Então, isto nós já falamos, né? Vamos pegar, por exemplo, capítulo 4, verso 11, só para ler para não ficar lendo um monte de coisas, diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, como nós falamos, né, recentemente, Deus é amor. Eu nasci de Deus. Se eu nasci de Deus, então eu tenho amor. Ou eu não nasci de Deus. Então, aqui é uma evidência, algo que eu posso, né, confirmar ou constatar se eu sou filho de Deus ou não. Eu amo os irmãos ou eu rejeito? Eu quero o bem dos irmãos ou quero só me dar bem e os outros não têm importância? Bem, se ele está mal assim, é problema dele, ele escolheu isso. Então, queridos, uma coisa é certa: se eu nasci de Deus, eu tenho amor e eu amo. Se eu não nasci, então eu não amo. Então, esta é uma evidência que não pode ser de forma nenhuma descartada e pode ser observada, porque o amor ele não consiste apenas em palavras, mas também em ações, né? Então, amar os irmãos.
eu amo os irmãos, eu tenho vontade de ver os meus irmãos bem, eu ajudo os meus irmãos quando eles não estão bem, coisas por aí, né? Então, amar é uma das características. Se eu simplesmente, aquele eu não gosto, aquele outro eu não gosto, aquele não... Então, aí tem algum problema. A coisa, também uma outra coisa importante é que o cristão crê em Cristo, né, amado? Olha, eu sou cristão e vivo segundo o diabo? Não, eu creio em Cristo. Então, está no 3:23, capítulo 3, verso 23, de 1 João, que diz o seguinte: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, palavra, crer em Jesus, crer no seu nome. Então, aqui a pessoa fala assim, eu creio em Jesus, eu creio no nome dele. O nome, normalmente, amados, é reconhecido, não talvez nos dias de hoje, mas o nome, ele tinha relação com a pessoa. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem o nome de barbeiro, sobrenome. Tinha até um locutor de rádio aí que tinha esse nome, barbeiro. Então, significa que alguém da família, né, era barbeiro, era cortador de cabelo. Então, o nome de Jesus Cristo representa a obra, a palavra de Jesus. Crer no nome de Cristo, que ele é todo poderoso, que é o Filho de Deus, que trouxe a palavra, que morreu por nós. Então, toda a obra do Senhor Jesus, né, é o nome dele. Fala-se em Jesus, fala-se naquele que se sacrificou pelo ser humano, naquele que morreu pelo pecado, naquele que veio e trouxe a palavra. Então, a obra de Jesus, os seus milagres e etc., é o nome. O nome define quem é a pessoa, né? Ah, fulano de tal. Mas tem fulano assim, tal. Esse aí. Então, o nome diz, né, quem é a pessoa. Tem a ver com aquilo que ela pratica. Então, capítulo 4, verso 2, diz: nisto conhecemos o Espírito de Deus, e todo o Espírito, letra minúscula, Espírito do homem, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, aqui é justamente a história que nós estávamos falando, que apareceram aqueles que se levantaram contra o cristianismo e disseram que Cristo não era o Filho de Deus, que o Filho de Deus não se fez homem. E então, se ele não se fez homem, então quem morreu na cruz foi outro. E se morreu na cruz, então não ressuscitou. Então, isto anularia por completo o cristianismo. Então, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne porque eu reconheço, né, entendo, aceito, creio que a palavra do Senhor diz que o Espírito gerou em Maria Jesus Cristo, Filho de Deus, e que isso foi profetizado, que isso se cumpriu, e que o Senhor, então, realizou toda a sua obra. Então, cremos que ele veio em carne. Então, quem crê, confessa, tem certeza de que Jesus foi Jesus que morreu na cruz. A outra coisa que o Filho de Deus tem, né, o novo discípulo, ele tem prazer em ouvir a palavra. Então, capítulo 4, verso 6, diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E depois ele termina dizendo: nisto conhecemos
nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quem tem prazer em ouvir a palavra, vocês todos que estão aí ouvindo a palavra, é porque vocês têm prazer, né, em ouvir sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Então, isto mostra que você é filho de Deus. Mas aquele que não tem prazer, né, aquele que não recebe a palavra de Deus, ou seja, não recebe aquilo que Deus ordenou, bem, esse está aqui, quando ele fala espírito do erro, ele fala em letra minúscula. Então, ele está falando daquele ser humano que pratica o pecado e anda segundo a vontade de Satanás, que é no erro. Então, confessar que Jesus é o Filho de Deus, já falamos. Capítulo 5, verso 1, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Crer que Jesus é o Cristo, o ungido, o separado, aquele que Deus separou para vir e se sacrificar em favor do homem, favorecendo o homem, para que ele tenha a oportunidade de ser salvo. Então, todo esse que crê nisto, ele é nascido de Deus, ou seja, foi gerado pelo Espírito de Deus. Deus é Espírito, e aquele que nasce de Deus é um ser espiritual. Tanto é que o ser humano que recebe a Jesus como Senhor, ele é Espírito que tem a alma e que habita num corpo. Então, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus que o gerou, aí ele completa, também ama o que dele é nascido. Ou seja, também ama os irmãos. Eu nasci de Deus, você nasceu de Deus. Eu amo a Deus. Então, eu amo o irmão. Se eu não amo, eu não fui gerado por Deus, então o amor não está em mim. Se eu fui gerado por Deus, certamente o amor de Deus está em mim. Então, o discípulo, ele deve amar o Senhor. Então, capítulo 5, verso 2 diz: conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, aqui está dizendo, conhecemos. Conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Então, aqui está dando uma outra definição. Você ama os filhos de Deus, então você ama a Deus. Você ama a Deus, então você ama os filhos de Deus. Somos uma família, é isso que ele está dizendo. Somos uma família. Se eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos. Os meus irmãos fazem parte da mesma família. E nós amamos a Deus, que é o nosso Pai. É isso, família. Né? Família que se ama. E capítulo 5, verso 4, diz: ter vencido o mundo pela fé. Vamos ler 5:4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, por que é que vence o mundo? Porque ele está seguro de que Cristo é o Filho de Deus e ele anda em obediência à palavra. Vencer o mundo significa vencer o mal. Vencer o mundo significa não viver mais as coisas deste mundo. É, na verdade, rejeitar as coisas deste mundo e amar, né, tudo quanto se refere à vida cristã. Então, se eu amo o mundo, bem, eu estou perdido. Mas,
Se eu, pela fé em Cristo, que me ensinou a santidade, que me ensinou com o seu próprio corpo, morrendo na cruz contra o pecado, como é que eu posso viver no pecado? Então, aquele que tem fé em Cristo, ou seja, que acredita no que Cristo ordenou, e Cristo ordenou a santidade, Cristo veio para destruir as obras do diabo, então ele vive, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. Já não é mais filhinho, já é, né, jovem, já cresceu, se fortaleceu. Em quem? Em Cristo. Então ele já está vivendo com tranquilidade o evangelho, porque ele se afastou do pecado, que é o que o Senhor espera de nós. Como é que eu posso viver no pecado se o meu Senhor veio para destruir o pecado? Aí é uma controvérsia. Então, devemos viver em santidade. Pela fé, vencer todas as coisas mundanas. Amém, queridos? Então, esta é, vamos dizer assim, este seria um resumo da carta de 1 João, que nos instrui para um novo caminho daquele que deixou o mundo e se envolveu, né, na vida cristã, recebendo a Jesus como Senhor e como Salvador. Então, ele começa a ter que ter este posicionamento, um posicionamento de santidade, um posicionamento de conhecer os irmãos, amar os irmãos. Por isso essa história de dizer que eu sou cristão, mas eu não preciso ir na igreja, porque eu assisto os cultos em casa, isso tem nada a ver com Deus, porque a palavra diz que é necessário congregar para que nós tenhamos contato uns com os outros, né? Convivamos uns com os outros, e assim possamos cuidar uns dos outros, que é o que a palavra de Deus diz. Como é que eu posso participar de uma ceia se eu fico em casa? Né? Que ceia é essa? Poxa, na palavra nós ministramos no domingo, né? Que é tão importante a ceia que Paulo instruiu que deveriam esperar uns pelos outros. Quer dizer, tinha que esperar chegar o último para, né, poder servir a ceia, porque era necessário que todos estivessem juntos. Então, quem acha que em casa é cristão, está cumprindo a vontade de Deus, está totalmente enganado, né? Amém, queridos? Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade. Se quiser acrescentar alguma coisa, é bem-vinda. Aprendemos uns com os outros. Mas, resumindo, seria estas as características do Filho de Deus. Como que é o Filho de Deus? É aquele que se afasta do pecado, que se afasta do mundo, que se afasta de fazer a vontade da carne, que afasta-se de praticar o pecado, né? Que se separou das trevas e agora está andando na luz, essas coisas. Amém, gente? Alguém tem pergunta? Não apareceu ninguém ali na telinha? Então, vamos orar, encerrando. Louvado seja Deus, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha trazido à memória aquilo que já tinha sido ministrado, e agora de uma forma conjunta. E na próxima semana estaremos iniciando, então, a lição número 3 do discipulado. São 10, né? Ok? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que mais uma vez, ó Senhor Deus, vai nos iluminando para que possamos andar nesta terra na luz. A luz vem da tua palavra. Tu és, Senhor,
a luz que alumia todo homem. Está escrito isso na tua palavra. Graças te louvamos, Senhor Jesus, porque tu és a luz deste mundo. Bendito seja o Senhor. Abençoa, meu Pai, todos quantos ouvirem esta ministração e guardem em seus corações esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Quem tiver com sono pode dormir, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Fiquem com Deus.